Leila tinha muitas graças e foi descobrindo-as ao longo de sua vida. Talvez a primeira dessas graças fosse seu olhar, que sabia ver por detrás das coisas. Com uma outra graça que a habitava, ela usava pincel e bico de pena e transpunha para tela e papel, usando cores e traços, o que seu olhar via. Um dom que apareceu bem cedo em sua vida, sua pintura cresceu com ela. Porque a pintura me mostrava um monte de facetas. E essas facetas me levavam para outros campos. E esses campos me abriam novos caminhos. Esse senhor foi de grande importância para mim, porque ele via em mim uma série de qualidades que ele podia explorar. Perguntou se eu não gostaria de conhecer sobre arte. Eu disse que, lógico, era o meu ideal oculto. Ao caminhar pelas ruas de uma São Paulo que não existe mais, ela observava pessoas, coisas e casas. Leila era atraída de modo muito especial por construções. Balaústres, balcões, bandeiras, portas, portões, janelas. E o material da qual essas coisas eram feitas. Seu coração, este sentiu o mundo da sua época. E unindo-se ao olhar, abraçava as coisas. Ela escrevia contos, crônicas e fazia poesias. Leila sabia olhar, sentir, pintar, desenhar, escrever e contar contos. Todo mundo estava em volta daquele pacote. E eu resolvi examinar o que era aquele pacote. E era um embrulho.
Então eu abri devagarinho, assim, para ver o que era aquele embrulho. E era um bebê. Um dia, ela se encantou 1, 2, com as 3, grades, 4, 5, 6. balaústres, balcões, bandeiras, portas, portões, janelas. Mas ela queria também saber o que se encontrava por detrás dessas grades. À medida que a cidade crescia e pedia novos espaços, as antigas casas iam desaparecendo. E quando eu vi aquela coisa caindo, tudo isso, as escadas, os tijolos, os vitrôs, eu fiquei muito chateada. Leila acompanhava os desaparecimentos e descobria em escombros tesouros que ia guardando. Grades, estatuetas, azulejos e muitas outras coisas. Até os 28 anos, Leila não sabia nada sobre construções, nem o que queriam dizer expressões como metro quadrado, concreto, pedra britada, reboque, etc. Mas um dia descobriu-se construtora e construiu com muita criatividade a Manduri, uma das primeiras casas em São Paulo, feita a partir de material de demolição. Era uma casa linda, muito acolhedora, muito bonita. Todos os detalhes da casa eram assim especiais, bonitos, realmente feito por um artista. No mezanino da Manduri, Leila instalou o Ateliê 35. E no meio da bela casa construída a partir daqueles materiais, surgiram exposições, aulas e encontros culturais. Leila, que quando criança nunca colecionou nem figurinhas, começava sem se dar conta uma coleção que continha peças tão pesadas que às vezes necessitavam a força de 4 homens para serem transportadas. Segundo ela, qualquer item de material de demolição, por menos importante que seja, tem uma história. Algumas vezes, ao olhar uma de suas peças, Leila sentia-se como transportada lá onde essa peça fora feita, e tinha a impressão de sentir a sua história. Você me perguntando assim, como é que foi a ideia da Casa dos Contos, parece que eu acordei de manhã, tenho uma ideia nova. Não, não foi assim. Quando eu vi, eu já estava no meio daquilo e muito bem, porque aquilo tudo lá é para ser visto, aprendido e admirado. A Casa dos Contos tomava forma nascendo já antiga, de ao menos 200 anos, composta como era de material de demolição. Crescia não com uma projeção de uma ideia, mas devagar, à medida que crescia em Leila, a tecedora de contos. As graças de Leila tinham uma fonte secreta.
algo que a empurrava para a frente de seu tempo e de sua geografia. Algo que a fazia ser diferente da maioria das pessoas de sua época. Seus olhos viam e identificavam as coisas, mas dentro dela, naquele espaço só seu, crescia a pergunta: o que há por trás das coisas? As respostas surgiam daquele mesmo espaço criativo. Ela transforma um lugar sem nada de especial, sempre numa coisa especial. Sabe, ela cria ambientes de lugares que você nem imagina, ela cria, ela inventa, ela pega, ela tem um olhar diferente para as coisas. E Leila compartilhava com outros essas respostas, também por meio de suas esculturas, peças de teatro, aulas e conversas. Com mãos sábias, ela tecia. Usava fios de todas as cores e ia criando motivos e formas. Sabe que essa cor, essas cores eu não procuro, não. Elas que vêm chegar na minha mão, né? Suas mãos eram ágeis e estavam sempre ocupadas, sempre fazendo e criando. Bordados lindos nasceram de suas mãos, de grandes tapeçarias a pequenos objetos decorativos. Ela foi casada e é mãe de 4 moças. Seu olhar, suas escolhas surpreendiam a sociedade em que vivia, e a diversidade de seus interesses abrangia uma vasta gama de atividades. Arte, política e questões sociais, filosofia, literatura e educação. O sentido da universalidade era uma característica própria a Leila. Seu olhar continua olhando para a frente e através das coisas. Seu sorriso disfarça a sabedoria que a vida lhe trouxe. Seu conto mais bonito é ela mesma. Conte só com o que você conta.